Eu sei que todos vocês que estão aqui, obviamente que aprenderam, né, valores que levam para a vida desde muito cedo, né, os seus pais nos ensinaram muitas coisas importantes, necessárias para nossa caminhada e formação de caráter. Eu pergunto para vocês, né, se eu fizer essa pergunta, quais são os valores que movem vocês? Vocês vão ter aí muitos ensinamentos que vocês estão trazendo desde muito cedo da sua casa, vindo aí dos seus pais. É importante a gente ter coisas, princípios e valores que são inegociáveis. Não sei se na sua casa, e você que é mãe ou que é pai, né, se seus filhos já sabem, se tem filhos pequenos, se eles já sabem quais são os valores, princípios na sua casa que você fala, meu filho, isso aqui é inegociável, isso aqui não, você não pode desobedecer, você tem que realmente tomar cuidado, porque aqui para nós, né, assuntos como esse, ações como essas, isso realmente não pode acontecer. Ou não pode ser feito, ou não pode ser quebrado, e assim por diante. A gente vive realmente no mundo hoje, né, que as coisas têm que ficar bastante claro para essa nova geração, sobre alguns princípios importantes, né, deve ser ensinado desde muito cedo. Quando eu olho para o capítulo 9, eu vejo algo com relação a isso e me chama bastante atenção. Eu quero falar um pouquinho sobre esses valores, né, e o valor, e tinha algo que para Daniel, e você já sabe o que era inegociável, né? Inegociável. Lá no capítulo 6 de Mateus, verso 33, tem um texto muito conhecido que fala o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o contexto ali do capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. E quando você olha para esse sermão, você vai ver as características, né, da vida de um cristão. Então, desde as bem-aventuranças e todo aquele assunto que Cristo ele trata naquele momento, do capítulo 5, a partir do capítulo 5, são as características, né, a vivência, como o ser humano, como o cristão, vai viver nesse mundo. Como que ele vai se comportar nesse mundo? Ali está as orientações. E é incrível que Jesus Cristo ele prega aquele sermão no seu início do seu ministério e ele vive ele durante o seu ministério. Então ali é o sermão, né? São as orientações de Cristo de forma teórica, pregada, né? Falada, mas ele vive tudo aquilo. Então, quando se fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Cristo está nos orientando a levar uma vida segundo aqueles parâmetros que ele nos apresentou no Sermão do Monte. Tá bom? É aquilo. O que vem primeiro é o que está no capítulo, são as bem-aventuranças. Tá? Ter sede, ter fome e sede de justiça, sabe? É ser humilde. Tá ali. Perdoai os inimigos, orai por aqueles que perseguem, e assim por diante. Aquilo é o reino. O reino, ele se baseia aqui nesse mundo, e o reino se baseia naqueles princípios que ele apresenta para a gente. Então, quando a gente vem para o capítulo 9, eu vejo exatamente isso. Né? Um homem como Daniel prezando por esses princípios do reino. Por mais que o Sermão do Monte foi pregado ali há mais de 2.500 anos depois, mas, entretanto, no Antigo Testamento você vai ver homens como Daniel já prezando isso, né? Sobre tendo essas características de um homem que estava se preparando para ir para o céu. Bem, Daniel, ele foi, em muitas coisas da vida de Daniel, ele foi o primeiro a realizar, o primeiro a fazer. Eu não sei quantos aqui de vocês são filhos mais velhos, mas você sabe que o filho mais velho, ele às vezes sofre um pouco mais do que o mais novo, porque os pais de primeira viagem, né, ele está no processo ali
está aprendendo como lidar com o filho, educação de filho, assim por diante. E também os pais, quando é pai, o pai de primeira viagem, né, ele acaba errando um pouco mais, né, porque é a primeira experiência dele. Quando você olha para a vida de Daniel ou para a vida de outras pessoas do passado, nesse caso aqui que a gente vai estudar nesse momento, Daniel foi o primeiro a passar por uma situação como essa. Durante a história, depois você vai ver outras pessoas também passando por situações iguais, na qual Daniel passou. Fala exatamente sobre isso, sobre esse desafio aqui. Daniel não tinha talvez uma referência sobre esse assunto. Hoje nós já temos várias referências, né? Várias referências, temos a Bíblia completa, temos Espírito de profecia, temos a história de muitos homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. E me chama bastante a atenção, né, de Daniel ter se mantido fiel e firme nesse aspecto aqui. O capítulo 9, verso 1 fala o seguinte: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino de Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, o volte um pouco, perdão, é o capítulo, a gente vai voltar só um pouco aqui no capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1, fala o seguinte: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de seu Deus, com a lei do Deus dele. Esse aqui era o terceiro reino que Daniel passava. Já era um senhor, já era um homem idoso. Ele atravessou aí, né, o período de 3 monarcas, né? Você tem ali período de Nabucodonosor, lá no início, jovenzinho ainda, que é levado para a Babilônia. Você tem Daniel passando aqui pelo período, né, de Dario, tá? E Daniel, ele se manteve fiel durante esse período todo. E todos os reinos que ali esteve tiveram confiança em Daniel, e ele foi o homem que se destacou em todos esses reinos. E aqui não foi diferente. E eu acho interessante, quando eu leio, aqui ele fala que esse homem era um homem fiel. Não fala que ele era um homem perfeito. Você não vai ver aqui no livro de Daniel, e quando se trata sobre ele, não tem registrado falhas ou erros de Daniel. E isso me chama a atenção também, porque me leva a entender que, pelo poder do Espírito Santo, eu posso levar uma vida como de Daniel. Ele não era homem perfeito, mas era homem fiel. Não era um homem impecável, tá? Mas era um homem fiel. E é um ponto que eu e você conseguimos alcançar. Não sei quantos aqui já foram perseguidos no trabalho, já foram injustiçados em algum lugar onde você mora, no seu bairro, no trabalho. O Daniel está passando por algo assim. Ser injustiçado pela nossa fé, isso não é novo, né? Isso é bem antigo. Hoje nós temos aí, né, a lei que protege, né, que guarda aí nós como adventista,
ou a fé das pessoas, a liberdade religiosa. Nesse período aqui não tinha muita liberdade religiosa. As pessoas estavam procurando alguma coisa para atacar Daniel, só porque ele fazia as coisas certas, só porque ele era um homem de Deus, um homem fiel. Então isso aqui já foi motivo para as pessoas, para um grupo ali de pessoas que estavam ao seu redor, tentar encontrar nele alguma falha, né, a fim de afastar ele desse meio. Eu fico pensando o seguinte: por que que o que que leva alguém a perseguir uma outra só porque ele é fiel? Quando Jesus Cristo esteve nesse mundo, o Ellen White, ela enfatizando sobre a vida de Cristo e os fariseus que odiavam Jesus, né, e ela diz que Cristo ele tinha uma luz que apontava os erros de quem estava ao seu redor. E essa luz de Jesus Cristo, né, que mostrava as falhas, os fariseus queriam apagar essa luz, usada pelo inimigo, obviamente. Daniel, tenho certeza que tinha essa mesma, entre aspas, trazer esse mesmo problema ali para os seus contemporâneos. Então, as pessoas que trabalhavam para ele, é bem provável que eram pessoas desonestas. E no meio dele tinha um honesto, uma pessoa que não se deixava envergar, sabe, a fim de subir, a fim de ter um novo cargo. Não, ele continuava fiel e firme fazendo aqui, nos princípios de Deus. E isso incomodava as pessoas. Tá? Então, aqui, o primeiro ponto que eu destaco para nós se manter fiel e fazendo o que Deus ele pede, isso vai gerar, sim, perseguição. Não é pelo fato de da gente ser honesto a Deus e perseguir os princípios de Deus que a gente vai ser bem aceito, as pessoas ao nosso redor, todo mundo vai elogiar. Não, isso talvez não vá acontecer. Tá? Você vai ser taxado como uma pessoa antiquada, você vai ser taxado como uma pessoa boba. Os jovens que estão aqui, né, que se desejam de preservar a virgem até o casamento, então os questionamentos eles vão vir, sabe? Você vai ser qualificado de vários adjetivos aí, que você fala assim, mas por que? Se eu quero fazer algo que é certo, mas continue fazendo. Se é princípio bíblico, continue firme naquilo que você entende, porque a gente vive num mundo hoje contrário às coisas de Deus, tá bom? Daniel, ele entendeu isso muito cedo, desde muito cedo ele entendeu isso daqui, tá bom? Quando a gente olha lá para o capítulo 1, você vai perceber como que foi essa trajetória desse homem, desse rapaz, lá no início. Muito bem. Tem eu não sei quantos de vocês, né, já assistiram um filme chamado Homem de Honra, né? Trata ali de um homem negro, isso lá pelo, né, o século passado, né, de um homem que se interessou em ser mergulhador da Marinha Americana, num período bastante difícil para um negro, né, e ele foi até o final. É muito bonita a história desse homem, né? Ele lutou contra um sistema inteiro, né, para conseguir alcançar o seu objetivo. Durante a história a gente vai ver vários homens com princípios, tá? E eu acho incrível a história desses homens. Mandela, né, um deles. Você tem várias pessoas que fizeram muita diferença na vida de outros ao seu redor. Quando eu olho para a vida de Daniel, e registrado aqui na palavra, um homem que se manteve firme e fiel em meio a uma geração corrompida, e ele foi luz durante aquele período. E o assunto aqui do nosso movimento, desse momento, né, consagração e santidade, né, santidade e consagração, obviamente que nada mais impactante do que a gente destacar a vida desse homem, né, pelo qual você é até mesmo o tema, né, de todo esse movimento agora. Deus está em busca, obviamente, de Daniéis do século 21, né, Daniéis, de pessoas que se mantenham firmes e mesmo em meio a todas as críticas, mas que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tenha
esses princípios no coração. Vamos continuar aqui com a leitura. Eu vou ler o verso 10, capítulo 6. Para aqueles que ainda talvez não, pela primeira vez que está lidando com esse capítulo 6, não vou ler todo o capítulo para que a gente possa ganhar tempo, né? Mas encontra-se, né, um meio, uma forma de perseguir Daniel, né, que através, olha o que fala aqui, eu vou ler aqui eu vou ler o verso 6. Assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei Dario. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Tem um escritor chamado John Lennox, né, que ele fala o seguinte: o segredo da vida de testemunho de Daniel é que ele sempre teve uma janela aberta para Jerusalém. E ter uma janela aberta para Jerusalém, né, significa que Daniel honrava o Deus de Jerusalém. Na verdade, essa aqui é mais um símbolo, né, do quanto Daniel era fiel a esse Deus Deus dos seus pais, o Deus de Daniel, Deus de Jerusalém, o Deus verdadeiro. Isso já fica muito claro desde o capítulo 1. No capítulo 1, o nome de Daniel foi mudado para Belsazar, e ele tem um significado, né, um significado pagão. Daniel significa Deus é meu juiz. No capítulo 1, você vai perceber uma coisa. Sempre Daniel, ele trata ele, obviamente, como Daniel. Eu, Daniel, eu, Daniel, eu, Daniel. Isso era para deixar bem claro para os leitores, né, que o nome dele não era Belsazar, o nome dele era Daniel, e ele serviu Deus lá de Jerusalém. Quando Daniel ele rejeita a comida do rei, era também uma demonstração clara de que ele obedecia ou continuava obedecendo os princípios da Bíblia, os princípios de Deus, os princípios dos seus pais. Isso é muito novo, né? No capítulo 1, ele chega em Babilônia ali por volta dos 18 anos, 17 anos, no máximo, tá? Tinha tudo para se virar contra Deus, abandonar Deus, porque Daniel, um jovem, ele não tinha nada a ver com os pecados, né, que o levaram até Babilônia, escravo, cativo. Ele foi fiel, ele era fiel e se manteve fiel a si mesmo. Às vezes a gente abandona Deus e a fé por coisas muito menos do que isso. Sai da igreja, sabe, abandona a fé por uma ou outra situação que não chega nem aos pés ou não chega nem ao nível do que aconteceu com esse jovem. Enfim, Daniel continua, mesmo depois de muito velho, continua com os mesmos princípios. Aqui ele continua orando. A oração, ela servir a Deus e ser fiel nesse momento era perigoso. A mensagem clara era essa: ser fiel a Deus é perigoso. Desde o capítulo 3, você vai perceber isso. A mensagem do capítulo 3, quando aqueles meninos são lançados na fornalha de fogo, né, a mensagem era clara. Tem alguns passos, né, que pode nos levar à vitória espiritual
olhando aqui para a vida de Daniel, e aqui eu entro para a conclusão. O primeiro dele é de definir limites conscientes para você e para outras pessoas. Lá no início do capítulo 1, ali fala que Daniel, ele rejeitou a comida do rei. Daniel, ele tinha seus princípios bem claros, mas também ele tinha seus limites. Hoje, para que a gente possa desenvolver uma vida espiritual saudável, eu preciso também manter os limites para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Deixar muito claro para quem está ao meu redor quem eu sou. Daniel, quando chegou naquele lugar, a primeira coisa que ele fez foi isso. Ele colocou ali os limites. Eu não vou comer da comida do rei. Eu prefiro comer água, beber água e comer alimento saudável. Isso é importante, queridos. Isso é importante. Manter os limites, tá bom? Na sua casa, para sua família, sabe? Aqui na nossa casa as coisas funcionam dessa forma. Existe um limite no seu trabalho com relação às coisas de Deus, tá? Isso é muito importante. E como que a gente faz isso? Às vezes não é falando, mas é agindo. Imagina só. Eu acredito que Daniel era aquele tipo de camarada, aquela pessoa gente boa, aquele homem muito gente boa, agradável, onde ele está, a sua presença era agradável, mas também eu acredito que ele era um homem que ele impunha respeito só pela sua presença. Eu creio que se tivesse ali numa rodinha, uma conversa indecente, se Daniel chegasse, as pessoas já paravam de falar. Entendeu? Isso são os limites. Daniel, na sua vida, ele colocava esses limites, tá? As pessoas, eles viam em Daniel um homem diferente. Então, a gente tem que fazer isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, não ter medo de ser um destaque. Às vezes, tem o cristão, né, 007, né? Aquele que ninguém sabe que é um cristão. É muito comum, às vezes, eu como pastor, as pessoas me pedirem, né, ali o ofício, né, que a isentam de ir na sexta-feira à noite para a escola. Mas, às vezes, a vida dessa pessoa não apresenta isso. Às vezes, ela quer o documento só para que não vá na sexta-feira à noite e esteja livre da escola. Mas, às vezes, é muito triste a gente, né, às vezes, ouve do professor, né, mas, essa pessoa, ela é adventista? Eu nem sabia que era adventista. Porque, assim, às vezes a gente já colocou em nossa cabeça que são coisas que não tornam adventista. Não, é só o sábado que me torna adventista. É só não comer carne imunda que me torna adventista. Não, não é. Não, a questão não é ser adventista. A questão é você ser fiel, como foi Daniel. O ponto é esse, é a gente ser fiel. E quando eu sou fiel, vai vir um destaque diferente. Você vai ser notado. E não tenha medo de ser notado. Não tenha medo na sala de aula, na faculdade onde você está, onde as pessoas falam assim, ué, mas aqui tem um crente, aqui tem alguém que crê em Deus, ou aqui tem alguém que ainda se mantém firme, quer se manter virgem até o casamento. Para que isso? Não tenha medo de ser destaque. Entendeu? Daniel era um destaque. Ele não buscou, como José, o primeiro. Ele não buscou isso. José não buscou ser governador. Ele foi governador porque ele era fiel. Ele foi destaque porque ele foi fiel. Pronto. Terceiro ponto, ter certeza da sua identidade. Ter certeza de quem você é. Se Daniel havesse perdido a sua identidade durante aquele período, ele não tinha se mantido firme. Daniel entendia que ele era e que ele fazia parte do povo de Deus. Daniel tinha certeza de que da sua linhagem ali viria o Salvador do mundo. E ele tinha certeza de que da onde ele tinha vindo, a quem ele pertencia. Então, querido, no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ali fala que nós somos uma geração sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A sua identidade é essa. A sua identidade é de remanescente. A nossa identidade como igreja adventista não é protestante, tá bom? Não é evangélico, e não estou falando isso com soberba,
e eu sei que aqui tem, né, irmãos e pessoas que não são adventistas, mas nós temos quando eu estou sendo muito consciente ao falar isso para vocês, tá bom? Se comporte como um remanescente. Devemos se comportar hoje, no século XXI, como um povo da promessa, o povo da profecia bíblica, aqui mesmo de Daniel, capítulo 8, verso 14. Tá bom? Você não ouve as músicas que todo mundo ouve, que todo evangélico ouve. Você não ouve as músicas que um protestante ouve. Você ouve as músicas que Jesus quer que você ouça. Você ouve as músicas que definem quem você é, tá? Não podemos, temos que, ao conversar com qualquer pessoa por aí, você tem que saber quem você é. Ao conversar com um irmão que é evangélico, você tem que saber quem você é. Você tem que se manter firme. Então, a sua identidade é importante. Há um estudo que mostra que boa parte hoje dos jovens que entram na igreja, eles não têm mais essa consciência de uma identidade profética, de uma identidade de remanescente. Tá? Não tem mais essa concepção, e isso é problemático para a gente, isso é complicado para nós. Tá? E não tem tanto a ver com eu falar, tem a ver com a minha vivência, como eu me comporto. E para finalizar, maturidade espiritual. Tá? Maturidade espiritual. Como é importante a gente ser maduro espiritualmente, tá? Como é necessário isso? Quando você vem para a igreja, Deus te convida e te salva. Nós todos estamos em alinhamento. É o que eu costumo falar isso, né? Alinhamento. Todos nós estamos desalinhados nas áreas da nossa vida, seja emocional, seja espiritual e assim por diante. Familiar, social, Deus ele está nos alinhando segundo o seu caráter. Jesus Cristo é o nosso modelo. Mas além de Jesus Cristo, nós temos também modelos como Daniel, como homens maduros espiritualmente. Homens que tinham ali um momento de orar 3 vezes. 3 vezes. Talvez ele tinha muito mais, uma conversa muito mais íntima e conversava com Deus mais do que 3 vezes. Mas Daniel tinha, e eu falo, quando eu falo sobre maturidade espiritual, o que define isso? É horários para orar, que você e eu precisamos ter horários para orar certos, definidos, e ser alguém maduro espiritual. Horário ali, 5 horas, eu vou levantar todos os dias para orar. Não importa o que aconteça. Para que você acorde 5 horas, você tem que dormir mais cedo. Então não vai ter como dormir meia-noite e acordar 5 horas. Maturidade espiritual para quê? Para definir as coisas. Todos os dias é o horário de ler a palavra. Você que está aqui nesse momento comigo, você já tem essa capacidade disso, de ser maduro espiritualmente para ter um horário certo para orar. Você já é maduro o suficiente e deve ser maduro o suficiente espiritualmente para definir a sua rotina espiritual com Deus, tá? A sua vigília com Deus, só você e Deus, a sua vigília com o Senhor. Marque só você e o Senhor, é só você e Deus, e a palavra ali, o espírito de profecia, não sei, mas seja maduro espiritual. Conflitos na igreja, dificuldade com outra pessoa, com um relacionamento com alguém, seja maduro espiritual para analisar a Bíblia e buscar a solução para resolver uma situação como essa. Não é colocar no Instagram, não é colocar no Facebook, não é colocar no status do WhatsApp. Fulano de tal fez isso, estou magoado com o irmão tal, estou isso com pessoa tal. Não, seja maduro espiritual para resolver as questões da casa do Senhor, da igreja, como a Bíblia nos orienta. Maturidade espiritual, corra atrás disso. Observe Jesus Cristo na sua maneira de agir com as pessoas. Observe para os discípulos, né, logo depois que receberam o Espírito Santo, como é lidar com situações, com conflitos, com questões relacionadas tanto à igreja quanto fora. Maturidade. Para finalizar, então,
Daniel, ele foi fiel. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, e a gente então encerra. Perdão, eu vou pegar um texto que é muito parecido, bem paralelo com esse. É 1 Coríntios 10, 31. É quase que o mesmo aconselhamento que Paulo dá lá em Filipenses, ele também transmite aqui para a igreja de Coríntios. Capítulo 10, verso 31, lá de 1 Coríntios. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, ali é apresentado para a gente que, assim como foi na época de Daniel, vai chegar um momento nesse mundo que ser fiel também vai ser muito arriscado. E ali fala que haverá perseguição, e haverá morte, aprisionamento para aqueles que se manterem fiéis. Isso vai acontecer. O que aconteceu na época de Daniel vai ter espaço nesse mundo para ocorrer a mesma coisa, tá? Nós temos que aprender hoje a dar glória nas coisas que nós fazemos para Deus. Quando Deus ele pede para a gente não comer alguns alimentos e se manter fiel, tem a ver com a glória do Senhor. Não é só para não contrair doenças. Quando eu evito em comer alguns alimentos, não é só pela minha saúde física. Tem a ver com a glória do Senhor. Quando Deus ele me orienta a ser fiel em dízimos e ofertas, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver em ser fiel ao Senhor, dar glória ao Senhor. É isso. Tudo é para dar glória ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória do Senhor. Não tem a ver comigo em primeira instância, tá? Não tem a ver apenas o sábado, não tem a ver com o descanso físico somente. Não tem a ver apenas com a minha pessoa. Tem a ver com glória ao Senhor. É para dar glória ao Senhor. Daniel, ele se manteve fiel na oração, e ele buscou na fonte realmente a ajuda que ele precisava para que ele conseguisse se manter fiel e dando a glória ao Senhor, mesmo sendo perigoso ser fiel naquele período, naquele momento. E queridos, devido à fidelidade de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas também foi devido a essa mesma fidelidade que ele foi salvo dos leões, que Deus o protegeu dos leões. A fidelidade ela pode te levar, em algum momento, a perder seu emprego. A fidelidade ao Senhor e dar glória ao Senhor pode sim te tornar uma pessoa que, aos olhos das demais, você é alguém que talvez não seja tão confiável. Isso pode acontecer, porque a gente está no campo de batalha do inimigo, tá bom? Então, não se engane, eu volto a falar, não se engane pelo fato de você ser servo de Deus e buscar ser fiel ao Senhor, fazer as coisas certas. Você talvez não será uma pessoa tão bem-vinda em alguns ambientes, tão bem vista por algumas pessoas. Mas e devido a isso, você talvez pode perder oportunidades. Pode perder oportunidade, talvez pode perder até um emprego, pode demorar um pouco mais para finalizar sua faculdade, porque você observa o sábado e deve ter algum professor que não concorde com isso e que implique com você, tá? Mas se essa fidelidade está te levando a fazer isso, ou se essa fidelidade ao Senhor é a causa dessas situações, se mantenha firme. Porque essa é a mesma fidelidade e esse mesmo Deus que vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que estaria. Tá bom? Essa mesma fidelidade. Não se esqueça disso. Daniel foi lançado na cova dos leões devido à sua fidelidade ao Senhor, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Mas foi essa mesma fidelidade que o salvou dos leões. E que no final, Dario, eu acho incrível, né? O que fala no Daniel, Dario passou a noite inteira
em claros, pensando em Daniel. E ao amanhecer ele foi lá, e Daniel estava vivo. Não sei se foi surpresa para Dario, mas ele imaginava que o Deus de Daniel o salvaria. Imagina só, queridos. Pensa bem comigo nisso daqui. E a gente finaliza com isso daqui, com esse último ponto. Tanto Daniel quanto seus 3 amigos, né, no capítulo 3, que foi salvo de uma forma miraculosa, né, de algo ali espetacular, de uma situação, sabe, que era a morte na certa. O que acontece? Satanás ele tinha um plano com isso tudo. Ele queria acabar com toda a semente de Israel, com todo aquele povo, com todo aquele povo. Ele queria destruir aquele povo que havia a promessa, né, do Salvador. O Salvador viria por meio, né, desse povo. Lá no futuro, como aconteceu? Satanás queria acabar com a parte sul. A parte norte já havia sido destruída pelos assírios. Agora faltava a parte sul, Judá. Se isso acontecesse, a promessa do Messias seria não aconteceria a promessa, a vinda do Messias por meio dessa nação. Então, o inimigo ele tinha um plano, e o plano dele era realmente acabar e destruir com toda essa promessa de Deus e frustrar os planos de Deus no final. Mas quando eu olho para Daniel, Deus usou ali esse homem para que essa mensagem do Deus vivo pudesse ser espalhada a lugares que o povo como um todo não conseguiu fazer. Aquilo que o povo não conseguiu fazer, Daniel ele fez. Todas as atenções estavam voltadas para Babilônia naquele período, né? Ou os medos, no caso aqui, os medos. Ainda com os medos e essa região, esse poderio ainda era o destaque naquele período. E aí eu fico pensando, até onde foi esse milagre? O conhecimento desse milagre, ele atingiu quantas pessoas ou quantas nações naquele período? Imagina só a manchete dos jornais, falando assim, Daniel, um homem, saiu ileso da cova dos leões. Mas por que ele saiu ileso? Por que os leões não o devoraram? Aí vem a resposta. Foi protegido pelo seu Deus. Yahvé. Quem é esse homem? É um judeu. A mensagem estava sendo proclamada por meio da vida de Daniel. As pessoas estavam conhecendo o Deus do céu. Ou seja, os planos do inimigo novamente foram frustrados. Deus usou Daniel naquele período escuro, naquele período difícil para a nação inteira, mas havia ali nos medos, entre os medos, uma luz. Alguém que Deus usou a fim de proclamar a mensagem tão importante para o mundo inteiro. Queridos, Deus tem uma mensagem muito importante a apresentar ao mundo hoje. Do capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. É a nossa mensagem. É a mensagem que o mundo precisa ouvir, é a mensagem que o mundo precisa entender. Mas essa mensagem só vai ter poder através de uma vida consagrada ao Senhor, como foi Daniel. Se Daniel fosse um cristão meia-boca, ele teria sido destruído pelos leões. Ele não teria suportado, talvez, ele nem teria orado mais. Às vezes, quando a nossa vida e coisas importantes estão em jogo, a gente acaba abandonando o Senhor. Isso é muito comum. Mas eu quero, tentar colocar no teu coração algo muito maior do que a sua vida. Existe algo muito maior do que o seu ano letivo. Existe algo muito maior do que o seu emprego. Existe algo muito maior do que ser bem visto pelos amigos, pelos familiares. Existe uma luta, um grande conflito muito grande. E você e eu estamos imersos nesse grande conflito. O incentivo que eu faço a você, e o apelo que eu faço a você, baseado nesse texto, se mantenha fiel como Daniel. Se mantenha firme como Daniel. Tá bom? Deus ele quer te usar poderosamente nesse processo.
eu quero orar com você para a gente finalizar, pedindo ao Senhor essa bênção sobre a sua vida, que você entenda realmente onde você está, que nós entendamos o período que a gente vive, tá bom? O período que nós vivemos é tão desafiante como foi para Daniel, e hoje há necessidade, sim, de jovens, adultos, crianças, tendo essa concepção de que, mesmo se a vida estiver em risco, vale a pena se manter fiel, porque existe algo maior, algo muito maior do que o meu emprego em si. O que está em risco não é apenas o seu emprego, não é o seu ano letivo, não é o bom olhar dos seus amigos, é o grande conflito, é o caráter de Jesus Cristo. Tá bom? Se mantenha firme. Quero orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eterno e bondoso Pai, que coisa maravilhosa poder estar em Tua presença logo de manhã cedo. Abrir a Tua palavra com tantas pessoas queridas aqui, com jovens que estão, Senhor Deus, iniciando talvez a sua vida espiritual agora, mas também irmãos maduros, adultos, e eu quero colocar cada um deles em Tua presença. Eu não sei quais são os seus desafios. Nós sabemos aqui qual era o desafio de Daniel naquele momento. O desafio era: não pode orar, não pode servir outro Deus. Que ousadia, Deus eterno, que ousadia da parte do inimigo, tentando barrar um servo do Senhor. Mas louvado seja o Senhor, porque Daniel não foi parado, não foi barrado. Continuou firme no objetivo de ser fiel ao Senhor. E hoje, no século XXI, nós precisamos, Deus eterno, ter essa mesma firmeza de Daniel. Abençoe para que esses jovens se mantenham, Senhor Deus, firmes à frente de um computador, à frente de um celular, sozinho em casa. Se mantenham firmes, Senhor Deus, na pureza, de não ver aquilo que não deve, de não fazer aquilo que não deve. No namoro, se mantenha também firme e puro no namoro, e seja no seu trabalho, seja, Senhor Deus, na faculdade, na escola, em nome de Cristo. Nos ajude a ser como Daniel. Há possibilidade. Se Daniel se manteve firme em meio à morte, é possível hoje também todos nós nos mantermos firmes em meio aos desafios que nós encaramos hoje no século XXI. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.